Você já ouviu dizer que Deus é um Deus provedor? Ele é chamado na Bíblia de Jeová Jireh, por alguns, Jeová Jeré, o Deus da provisão. Agora, qual é a principal provisão de Deus para nós? E quando Deus trabalha nas nossas vidas, como é que Ele faz? Nós vamos falar hoje que Deus ele age de dentro para fora. Mas como é que Ele faz esta obra então? Nós vamos compreender como é que Deus ele provê e como é que Deus ele age na vida de nós. Eu quero me apresentar a você que está vindo aqui pela primeira vez no nosso canal. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Seja muito bem-vindo. Quero convidá-lo para que você se inscreva no nosso canal. Marque o sininho que vai aparecer para que você seja avisado a cada nova publicação. Deixe o teu joinha nesse vídeo e o mais importante de tudo, na parte de comentários, deixa aí o teu pedido de oração. Vamos então à palavra de Deus. Vamos falar um pouco hoje sobre a provisão de Deus. Existe até um nome na Bíblia para esse Deus provedor que é chamado de Jeová Jireh, Deus da provisão. Vamos entender um pouco isso, vamos meditar um pouco sobre essa palavra. O mundo que nós vivemos, ele nos diz que se nós tentarmos, se nós colocarmos assim muito esforço, muita força nossa, muita dedicação, nós podemos recriar, ou melhor dizendo, nós podemos nos recriar como seres humanos melhores. Assim como seres humanos fervorosos, poderosos e determinados. O mundo está dizendo que isso depende só de nós. Que tudo que a gente precisa fazer, na verdade, é aproveitar o nosso próprio potencial. Se você for até uma livraria, com certeza você vai encontrar muitos livros de autoajuda, talvez até alguns livros voltados para a liderança, com esse tipo de argumento. Agora, a Bíblia traz uma outra direção. A Bíblia, na verdade, ela se coloca de uma forma muito forte em contraste a esse conceito da autoajuda, em que tudo está em nós mesmos, em que tudo que você precisa é se reencontrar com você mesmo, ou descobrir a força dentro de você mesmo. Em Zacarias, no capítulo número 4, no versículo número 6, bem no finalzinho do versículo, diz bem assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Essas são palavras de Deus através do profeta Zacarias. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa-me reler novamente a terceira vez já, mas para que a gente possa prestar muita atenção. Ele diz, não por força, ele está falando aqui de nós mesmos, nem por poder, está falando de nós mesmos também. E aí ele conclui, mas pelo meu espírito, está falando Deus, mas pelo meu espírito. Deus então, segundo a palavra, ele nos concede a provisão de Deus, é exatamente o espírito dele. E ele nos provê o seu espírito. A gente precisa ficar muito atento para que a gente não perca o foco da nossa espiritualidade e não abrace uma religião fria. O apóstolo Paulo estava muito preocupado em relação a isso. Ele escreve o seguinte aos Gálatas, a igreja lá da Galácia. Está em Gálatas 3:3, diz assim: sois vós tão insensatos que tendes começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Ele está falando de frieza espiritual. Porque se você começar a prestar atenção muitas vezes a alguns argumentos que nós encontramos no meio dos cristãos, talvez você encontre algumas coisas do tipo: Deus ajuda a quem ajuda a si mesmo. Já ouviu isso alguma vez? Só que isso não está na Bíblia. Você ouviu o que eu falei? Deus ajuda a quem si mesmo ajuda. Talvez você já tenha ouvido isso. Mas isso não está na Bíblia. E esta não é uma verdade segundo a palavra de Deus. Alguns podem dizer, Deus começou e agora nós devemos terminar. Para algumas pessoas isso é até um lema.
Mas a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para completar toda a boa obra. E não que ele começou e agora nós vamos concluir. Esse lema, ou esse dizer aqui, está dizendo como se Deus tivesse feito uma parte e agora nós temos que fazer a nossa. Uma proposta meio a meio, né? Um currículo do tipo, faça você mesmo. Que engrandece, o que acaba engrandecendo a parte que nós fazemos e, é claro, diminui a parte de Deus. Alguns talvez digam assim, talvez você já tenha dito ou ouvido, bem-aventurados são os ocupados. Já ouviu essa? Dizendo que aqueles que são ocupados são verdadeiramente os cristãos. Nada disso provém da palavra de Deus, mas é o linguajar de muitos cristãos. O que eles acabam fazendo? O que essas pequenas frases trazem como consequência da nossa compreensão de Deus? Em primeiro lugar, ela tira de nós a necessidade do sobrenatural. Simplesmente deixa de existir espaço para que o extraordinário aconteça. Não há espaço para nada que seja transcendental. Então, olha, a oração se torna um simples símbolo. Por quê? Porque a verdadeira força está dentro de você e não nos céus. A comunhão se torna só um ritual. Por quê? Porque o herói é você mesmo e não Deus. Tá, e o Espírito Santo? Bem, o Espírito Santo se torna algo desde uma terna disposição até uma simples atitude mental positiva. Você está entendendo? Quando eu penso de forma positiva, as coisas acontecem. Mas não é uma questão de comunhão com o Espírito. E essa é uma visão de Deus do tipo... Deus conclua o mundo, os 7 dias da criação, e vai embora. E para muita gente, parece que esse tipo de filosofia tem funcionado. Agora, funciona desde que você funcione. Desde que a tua vida funcione, que seu casamento funcione, que teu relacionamento com os teus filhos funcione, que tua carreira funcione. Então, a tua fé é forte desde que você seja forte, desde que você tenha um caráter forte, desde que você seja, tem um caráter quase que inabalável já. Você se sente em uma posição segura desde que você já seja seguro por si mesmo. A sua vida é boa desde que você seja muito bom lá na tua carreira, naquilo que você faz, muito bem na forma que você falar, desde que você já seja capacitado. A grande questão, meus irmãos, é que ninguém é forte o tempo inteiro. E ninguém está seguro o tempo inteiro. Tem muita gente que você olha e você acha que ele está sempre bem. Não. Aquilo ali provavelmente é só uma máscara. É só um personagem que ele veste diante de você. Agora, no seu interior e na sua intimidade, talvez algumas coisas só essa pessoa e Deus sabem o que acontece. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. As pessoas às vezes se aproximam de nós tentando nos encorajar e dizem assim: tenta só mais uma vez, se esforça um pouquinho mais, se dedica um pouquinho mais. É uma palavra de encorajamento. Eu entendo a boa intenção da pessoa, mas em alguns momentos isso é insuficiente. Em alguns momentos, uma palavra de encorajamento é pouco. O Senhor Jesus, quando foi uma vez, ele foi abordado por um homem que o chamou de bom mestre. Ele olha para esse homem e pergunta para ele: por que você está me chamando de bom? E ele afirma: bom só há um, que é o meu Pai que estás nos céus. Presta bem atenção nas palavras de Cristo: bom só há um, que é Deus. O que ele está dizendo a respeito de nós, homens e mulheres aqui na terra? Que ninguém é bom, que ninguém é forte,
que ninguém está seguro, que nós não somos autossuficientes, que nós somos incapazes de cuidar de nós mesmos de forma consistente. É difícil às vezes ouvir isso e não se contrapor, porque o mundo insiste a dizer para você que você por si mesmo é suficiente, mas essa não é a verdade bíblica. A Bíblia diz que você não é bom o suficiente, que você não é forte o suficiente e que ninguém está seguro o suficiente, que nós sim precisamos de Deus. O Salmo de número 95, no versículo de número 7, diz assim: Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu rebanho e ovelhas da sua mão. E Ele nos concedeu do seu Espírito, o Espírito de Deus. E o que o Espírito de Deus ele nos dá? Em primeiro lugar, segundo as Escrituras, o Espírito de Deus nos dá vida. E o Senhor Jesus ele disse que Ele nos daria vida e vida em abundância, prazer em viver, aproveitar a vida, ter dias proveitosos, produtivos, vencer o desânimo, ter bom ânimo, força interior para viver. Ele nos dá vida. O que mais o Espírito nos dá? A palavra nos diz que o Espírito ele nos conduz à verdade. Toda verdade ela é libertadora, mas nenhuma verdade é tão libertadora quanto a verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora o mundo está cheio de conceitos ditos como verdade, que não são. Mas o Espírito ele nos conduz à verdade que é o próprio Senhor Jesus. Jesus ele se apresenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo de Deus nos conduz a esta verdade, ao próprio Cristo. A palavra também nos diz que o Espírito ele fala através de nós. Que se você se permitir, ele pode te usar como instrumento neste mundo, para que você seja um instrumento de Deus nesta terra, para que ao abrir da tua boca, ele fale através de você. Como o Senhor ele diz: abra a tua boca e eu a encherei. É o Espírito em nós, usando as nossas vidas para abençoar outras pessoas. Talvez hoje você se sinta fraco, cansado, oprimido, mas a palavra do Senhor te diz que Deus vai te levantar em tal proporção que você vai passar a erguer aqueles que estão até mais sentindo-se mais fracos do que você está se sentindo agora, mais oprimidos do que qualquer momento você tenha se sentido tão oprimido assim. O que mais o Espírito nos traz, nos dá, nos oferta? Ele nos ajuda a lembrarmos os ensinamentos de Jesus Cristo. E essa é uma experiência incrível para quem tem o Espírito em si. O quanto que nos momentos que você mais precisa, a palavra ela vem até a tua mente. Você se lembra da Bíblia. Você se lembra daquilo que Cristo ensinou. Jesus então ele nos prometeu o Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele possa cuidar de nós, possa cuidar de você em todos os níveis das suas necessidades, nas coisas aparentemente pequenas, até diante de grandes desafios, desafios maiores do que nós mesmos. Quando nós não sabemos o que fazer, o Espírito vai nos guiar. Você precisa de uma resposta para uma questão a respeito da tua vida? O Espírito pode, através das Escrituras, falar contigo na tua mente e te conduzir e te trazer uma resposta. Você está diante de uma pessoa que está passando por dificuldades? O Espírito pode usar os teus lábios para testificar o amor de Deus e levar transformação para essa vida. Agora, a forma como o Espírito trabalha é muito interessante. E muitas vezes ela não é percebida de imediato, porque é um trabalho de dentro para fora. Ela começa no nosso interior. Começa dentro de você.
Por isso que nós estamos falando, existem palavras de encorajamento, que amém, obrigado, mas não é suficiente. Porque em determinados momentos nós precisamos mais do que uma palavra de encorajamento. E em determinados momentos nós precisamos mais do que um bom conselho. Você está entendendo? Existem pessoas que são excelentes conselheiros, mas existem alguns momentos que um conselho não é suficiente. O que a gente precisa é de ajuda. Talvez o que você precise hoje é de ajuda. Mais do que uma palavra de encorajamento, mais do que um bom conselho, mais do que uma nova estratégia. Você precisa de alguém para te ajudar. É nesse momento que a gente começa a perceber que essa questão de meio a meio, Deus faz uma parte, eu faço outra parte, não dá pra gente. É pouco demais. A gente precisa de ajuda para valer. E a ajuda que você precisa, acredite, pode parecer que não. Mas a ajuda que eu preciso, que você precisa, é uma ajuda de dentro para fora. E é exatamente esse tipo de ajuda que Jesus nos prometeu. Jesus, ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Palavras de Cristo descritas pelo apóstolo João em seu Evangelho, no capítulo 14, versículos 16 e 17. Veja que é Deus nos ajudando de dentro para fora. Ele disse: mas vós o conheceis, conheceis o Espírito, porque habita convosco e estará em vós, dentro de vós. Como que Deus faz esta obra então? Eu quero ler aqui 3 versículos rapidamente para que você entenda como é que a Bíblia explica esta obra de dentro para fora realizada por Deus. Lá em Ezequiel 36, 26 e 27 diz bem assim, eu vou ser bem breve. E vos darei um coração novo, olha que incrível, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? O que o Senhor vai fazer? Nos dará um novo coração. Colocará em nós o seu espírito. Tirará de nós o coração de pedra. E nos dará um coração de carne. Essas são as palavras do Senhor através de Ezequiel. Qual a consequência dessas atitudes? Ele traz 3 consequências que, traduzindo aqui, a primeira diz que nós vamos andar conforme a palavra. Nós vamos aprender a guardar a palavra. E que nós vamos observar a palavra. Amém? Que segundo o Salmo de número 1, que se nós fizermos isso, nós seremos bem-sucedidos. A nossa vida vai dar certo. Depois, se você tiver curiosidade, leia o Salmo de número 1. Nós vamos andar na palavra, vamos guardar a palavra e vamos observar a palavra. E lá no Salmo de número 1 diz que quem faz isso, tudo na sua vida dará certo. Em Atos 15:9 diz assim: e Deus não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração, olha só, hein? É de dentro para fora, purificando o seu coração como? Pela fé. Que fé é essa? Fé na palavra, fé na Bíblia, fé nos ensinamentos de Cristo. O que nos purifica então? A palavra nos purifica. Purifica o nosso coração. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: vós estáis sendo limpos pelas palavras que eu vos tenho ministrado. Você ouviu o que eu disse? Vós estáis sendo limpos pelas palavras que eu vos tenho ministrado, de dentro para fora. As palavras estão mudando até a forma como as pessoas se sentem.
As palavras de Cristo limpam o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Em Romanos 5, versículo número 5 diz assim: e a esperança, olha só, não traz confusão. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Uma das grandes marcas de enfermidade em meio ao povo cristão nos dias de hoje, sabe qual que é o nome? Confusão. Confusão. As pessoas estão confusas. A vida está confusa. Você olha para a vida e você vê confusão. A pessoa tem medo de fazer escolhas. As pessoas atrasam o momento de tomarem decisões, postergam muita coisa na sua vida, deixam tudo para depois. A vida virou uma bagunça. Muitas pessoas não sabem para onde ir, não têm planos para um futuro. A vida foi tomada por uma confusão. Jesus diz: eu sou o caminho. O Senhor mesmo diz: lâmpada para os seus pés é a minha palavra. Lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Mas muitos de nós cristãos temos andado perdidos, confusos, confundidos. Vamos lá em Romanos 5,5: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado onde? Em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que o Espírito Santo de Deus ele faz? Ele tira a confusão. Uma das marcas do Espírito Santo de Deus se chama discernimento. Uma das principais marcas do Espírito Santo de Deus é o dom de discernir. Discernir o certo do errado, a luz das trevas, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, para que não andemos confusos. Por isso, meu querido, por isso, minha irmã, observe bem onde é o lugar que Deus habita. Onde é o lugar que o Espírito de Deus ele escolheu para fazer morada. Segundo a palavra, em mim e em você. Ele escolheu para fazer morada em nós. Ele habita em você. Não estou falando que é perto de você. E eu não estou falando que é sobre você, em cima de você. Não. Não é ao teu redor. A palavra diz que ele habita em você, dentro de você. E uma vez que esse Espírito ele faz morada em nós, em mim, em você, como ele está morando aí dentro de você, ele ajuda a cuidar de você. Amém? E o que ele faz? Rapidamente, eu não vou citar os versículos, senão a gente vai tomar muito tempo. A primeira coisa que o Espírito faz quando ele está em você, ele produz um caráter semelhante ao de Cristo na sua vida. E o Evangelho diz: nós temos a mente de Cristo. E eu quero declarar que Deus vai tirar esse sentimento de depressão, de tristeza, de derrota, esse medo. Deus vai tirar esse caráter que flutua, que um momento está pendente para um lado e outro momento pendente para o outro, e vai te dar um caráter firme de Jesus Cristo. O Espírito morando em nós, a sua presença garante que Deus, ele está em nós, porque o Espírito é o próprio Deus. E garante que você é o templo escolhido para a morada do Senhor. E isso deve ser motivo de alegria para você todos os dias, de zelo por tudo aquilo que você faz. A outra consequência de nós termos o Espírito em nós é porque ele nos ajuda sempre. Sempre que nós não sabemos como orar. A palavra diz que o Espírito ele intercede por nós. Intercede por nós. E que ele clama por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra ainda diz que o Espírito ele ora por nós porque nós não sabemos como orar. Você tem quem ore por você.
Quem clame a Deus por você. Quem se coloque entre você e o próprio Deus. Quem se coloque diante de Deus no teu lugar. E esse é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus ainda nos garante uma nova vida. Deus tem nova vida para você. Em qual área você tem precisado viver novidade? Você não está suportando mais. Está duro demais. Essa terra está muito árida, muito seca. Está muito pesado. O Espírito Santo de Deus, ele tem novidade de vida para você. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz assim: não sabeis, Paulo escreveu isso, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Talvez você não soubesse, e não tem problema nenhum. Por isso que você está ouvindo essa ministração. Talvez até hoje você nunca tenha lido esse versículo. Talvez nunca ninguém tenha dito isso para você. Mas o apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Talvez, querido, talvez, minha querida, você não soubesse que Deus chegaria a este ponto de habitar em você para ter certeza de que você seria cuidado, de que você seria zelado, de que você seria abençoado, abençoada. Talvez você nunca tenha entendido que Deus chegaria a este ponto de habitar em você. Talvez você conversar com algum instrutor, ou algum autor, ou algum educador de autoajuda, por aí, algum motivação, desses homens e mulheres motivacionais, talvez eles digam para você: olhe para dentro de você mesmo e encontre o seu próprio eu. E você vai encontrar o sentido da tua vida. Sabe o que Deus diz para você? Deus está falando para você assim: olha para dentro de você mesmo, mas olha com cuidado, olha com zelo, olha dentro de você e encontre a mim, o teu Deus. Eu estou dentro de você. Essas são as palavras de Deus para você. E hoje eu quero te convidar para que você tenha fé nessas palavras. Porque fé, meu irmão, fé, irmã, não é um sentimento. Diferentemente do que talvez você entenda, fé não é um sentimento. Fé é uma escolha. E que escolha é essa? Fé é escolher confiar em Deus, independentemente daquilo que eu estou sentindo. Amém? Fé não é um sentimento. Fé é uma escolha. Escolher confiar em Deus independentemente daquilo que eu estou sentindo. Para nós fecharmos, eu quero reler aqui esse texto de Paulo. Mas vamos pegá-lo aqui na Bíblia, vamos lê-lo por completo para fecharmos. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, versículos 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Olha só, hein? E que não sois de vós mesmos? Ah, Paulo é maravilhoso. Olha como é que ele fica. Olha o versículo de número 20. Porque fostes comprado, você foi comprado. Fostes comprados por preço. E esse preço é o sangue de Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Nós aprendemos 3 coisas com esse texto aqui. A primeira delas é: nós não pertencemos a nós mesmos, para nós resolvermos toda a nossa vida por nossa conta própria, para termos que carregar todo o peso da nossa vida sozinhos, para andarmos para cá e para lá solitariamente. Não. Nós somos de Deus. Você é de Deus. A segunda coisa que esse texto aqui nos ensina é que Deus nos comprou. Ele pagou alto preço. E o preço que ele pagou foi sangue. Foi o sangue de Cristo derramado naquela cruz. E ele pagou alto preço para cuidar de você, para zelar de você, para cuidar dos teus amados.
para cuidar da tua vida. E a última coisa que nós aprendemos aqui, só fortalecendo tudo aquilo que nós estivemos estudando hoje, é a respeito dessa provisão. Que Deus nos provê o seu Espírito. E que seu Espírito está dentro de nós. Eu quero deixar contigo 4 verdades espirituais. Para quem sabe, você possa trocar por mentiras que estejam aí no teu interior e estejam te roubando. 4 verdades espirituais para que você guarde em você e nunca se esqueça. A primeira delas é: Jesus te prometeu o Espírito Santo para que ele possa cuidar de você em todos os momentos de necessidade. Em todos. Você tem o Espírito para te ajudar. A segunda verdade espiritual é: muitos, até mesmo cristãos, muitas pessoas podem te dar bons conselhos, mas a verdadeira ajuda, ela vem do Senhor. A grande ajuda que você precisa, ela vem de Deus. A terceira verdade espiritual que eu quero te dar, que eu quero te deixar, é que o Espírito Santo que te foi dado por Jesus Cristo é uma expressão de amor, da preocupação e do cuidado do Senhor por você. Deus, ele se preocupa com a tua vida. Deus, ele se preocupa com os mínimos detalhes da tua vida. Nada passa desapercebido pelo teu Deus. Deus tem visto o momento que você chora sozinho. Deus tem visto quando você se entrega em lágrimas no teu chuveiro. Deus tem visto os teus conflitos, a tua preocupação com os teus filhos. Deus tem visto a tua ansiedade a respeito dos teus relacionamentos. Ele se preocupa com você. E Ele tem cuidado por você. E Ele está em você para te ajudar. Permita-se ser ajudado. E a última verdade espiritual que eu quero deixar contigo hoje é só fortalecendo mais uma vez tudo que nós falamos. O lugar que Deus escolheu para habitar. De todos os lugares que Ele poderia ter escolhido, Ele escolheu um só. Ele escolheu habitar dentro de você. E se Ele escolheu morar aí, significa que você é digno e você é digna de tudo que há de bom e de melhor neste mundo e no mundo por vir. Que Deus possa abençoá-lo tremendamente e que você possa se abrir a esta provisão de Deus, o Espírito dele, para te ajudar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, meu Deus, por este tempo e pela revelação da tua verdade. Eu te peço para que todo sofisma, toda mentira possa cair por terra em nome de Jesus. E para que o Senhor, Pai, através da tua verdade, possa encontrar verdadeiro abrigo no interior dos teus filhos, nos seus corações, nos seus sentimentos, em suas mentes. Eu quero, meu Deus, abençoar cada um desses que nos ouvem, que nos assistem, declarar sobre eles toda a sorte de bênçãos espirituais. Declaro que você é morada do Espírito de Deus. Que o Senhor te abençoe neste dia ou nesta noite, na hora em que você estiver nos assistindo, que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus pela sua vida, que bom que você ficou até o final dessa nossa ministração, essa palavra muito importante. Nós tivemos um trabalho, um cuidado muito grande para entregar para você aqui o melhor. Que você possa ter crescido muito nessa palavra, ter aprendido bastante. Quero te fazer um convite, quero te convidar agora para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Que você seja o portador da luz. Nós vivemos em um mundo que infelizmente jaz nas trevas. Essas são palavras de Cristo, não minha. Nós temos o poder de iluminá-la, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Que nós possamos iluminar este mundo através da palavra do Senhor.
Então eu quero te convidar, e até quem sabe, se você topar, te desafiar, para que você separe agora de 5 a 8 minutinhos do teu dia, talvez até menos do que isso, para compartilhar este vídeo, esta oração com pessoas importantes. Nós somos privilegiados porque a palavra nos alcançou. Permita que outras pessoas sejam alcançadas também e que você seja agora um instrumento nas mãos do Senhor. Deus o abençoe.